Olá, tudo bem? Hoje então eu quero comentar sobre a minha leitura que eu finalizei recentemente, que foi O Imperador Deus de Duna, né? Esse livro aqui é o primeiro livro da segunda trilogia de Duna, né? Mas aí, se a gente for acompanhar a saga, ele é o quarto livro. Eu já li os três primeiros, né? Que foi, no caso aqui, Duna, Messias de Duna. Esse é o meu favorito, eu gosto muito desse livro aqui. No final, se eu não me engano, foi no começo ou no final do ano passado, eu li esse Filhos de Duna aqui. Eu encerrei a primeira trilogia. E o que eu gostei bastante nessa primeira trilogia é que, assim, a gente tem um foco bastante no Paul, né, e na família Atreides. E lá no primeiro livro, Duna era um planeta desértico, né? Assim como tá aqui na capa, que é puro deserto. E aí a família Atreides, eles meio que foram realocados para Arrakis, ou Duna. Onde os Atreides, eles moravam, era um planeta de muita água. Era um planeta, assim, basicamente parecido com a Terra. Ele era muito parecido. Então, meio que o Império ali e tudo mais, eles decidiram, não, a gente vai realocar essa família para Duna, para eles governarem Duna. O que acontece? Leto, a Lady Jessica e o Paul, eles vão então para Duna, eles se alocam lá e tudo mais. E aqui a gente já, né, nesse livro aqui a gente já começa a ver jogos políticos, né, que envolve o império e as famílias e tudo mais. Então aqui começa tudo. Esse aqui é um dos meus livros favoritos. Ele ganhou a adaptação aí para HBO e é um livro muito bom. Já no Messias de Dunas já se passa um tempo, né? Muita coisa acontece nesse livro aqui. E aqui a gente tem um Paul, como é que eu posso dizer? Meio que o salvador da história, né? Eles encaram o Paul como um grande salvador, porque assim, Una, né, tem vários vermes da areia, vermes gigantes. E esses vermes, eles produzem meio que uma especiaria. E as Bene Gesserit, que meio que são bruxas aí e tudo mais, elas usam essa especiaria e a família Atreides também usa. Paul é um desses que usa, os Fremen, o povo ali e tudo mais, eles usam também. A irmã do Paul, né, a Alia, ela usa também essa especiaria. Então isso meio que dá poderes, né, a eles, sabe? Eles ganham poderes, eles têm, por exemplo, o poder da premonição, eles conseguem ver o que vai acontecer bem lá distante e tudo mais. As Bene Gesserit, elas têm poderes e tudo mais. Toda essa questão envolvendo a especiaria. E o Paul, ele meio que fica focado nessa produção aí, né, por conta dos vermes da areia e tudo mais. Então, assim, cada livro eles têm meio que um salto temporal. Então, do primeiro pro segundo tem um salto temporal, do segundo pro terceiro também tem um salto temporal. Nesse terceiro livro aqui, a Alia, ela, a irmã, né, do Paul, ela tá muito viciada na especiaria. Ela usa demais, ela promove orgias, tudo mais, um monte de coisa envolvendo especiaria. Meio que ela se corrompeu por conta disso, sabe? Então, aqui nesse livro, o Paul, ele meio que tá, sei lá, ele se afastou, né, de Duna, dos Atreides, ele ficou bem deslocado, eu diria, porque a sua esposa, a Shani, né, ele conhece nos primeiros dois livros, ela morre, eles têm dois filhos, é o Leto II e a Ganima, e a Alia, ela, no segundo volume, é meio que a mocinha da história, né, ela era muito poderosa porque a Lady Jessica, ela consumia especiaria e isso meio que alterou o DNA aí da Alia enquanto ela estava no útero. Ela tinha uma mentalidade muito ativa, né? Mesmo no útero, mesmo bebê, ela já pensava, já maquinava essas coisas e tudo mais. Ela se torna muito viciada nessa especiaria e isso vai não apenas corrompendo ela, né, o seu corpo e tudo mais, mas a sua personalidade, né, espiritualidade, enfim, totalmente corrompida. Então aqui nesse livro ela deixa de ser uma mocinha, ela se torna meio que uma vilã. E ela meio que vai arquitetar aí a morte dos seus próprios sobrinhos, né? O Leto e a Ganima. E nesse livro ela tem um desenvolvimento um tanto quanto interessante. É um livro muito mais parado que os dois anteriores, mas eu acho essencial para quem quer se aprofundar na série, eu diria, porque aqui tem muito desenvolvimento da Alia como personagem, assim como de outros personagens também. Menos o Paul, né? O Paul ele fica um pouco mais afastado. Esse livro aqui ele termina com um grande aí acontecimento e tudo mais. Eu não quero dar spoiler. É muito bom. Esse livro aqui ele é um dos meus favoritos. Então a gente enfim chega, né, na segunda trilogia com o Imperador Deus Duna. Novamente a gente tem aí um salto temporal. Esse livro aqui já se passaram mais de 3 mil anos. Então um dos filhos do Paul, que é o Leto II, meio que tá governando aí o Império, né? E a sua esposa, que era sua esposa irmã, né, a Ganima, ela já não tá mais viva. Então aqui nesse livro, a gente observa, aqui tá na capa, a gente tem um grande spoiler, esse verme gigante aqui, ó, é
o Leto, porque assim, esses 3.000 anos ele fez muitas experiências com os vermes da areia, então ele meio que foi se fundindo com vermes, então ele se tornou um grande verme gigante. Ele é muito poderoso, ele comanda basicamente todo o Império, tem muito poder porque ele monopolizou a especiaria, então muitas pessoas não podem usar, ele tem só pra ele, poucas pessoas ele libera, sabe? Ele vai, sei lá, você merece presente, toma uma especiaria aqui. E isso, né, foi causando mutações no seu corpo, né? Na verdade, esse é o intuito dele. Ele queria se tornar um grande verme gigante, porque na concepção dele existe um caminho dourado aí que o mundo deve seguir. Esse caminho dourado, o final é de destruição, né? Ele quer transformar Duna em um planeta morto, né? Porque, segundo ele, essa é a salvação do planeta. O que não faz sentido, porque nesse meio caminho ele vai matar pessoas, ele vai destruir famílias, ele vai açoitar, enfim, ele comete muitas atrocidades. Isso o faz se tornar um tirano, né? Ele se torna um tirano ali no Império de Duna. Então aí, 3.000 anos se passaram, ele é o imperador, a gente vai acompanhando como ele lidera, não apenas onde ele mora, ali, Duna e tudo mais, mas como ele lidera o império. Então, assim, ele tem, por exemplo, comércio com uma cidade que fornece tecnologia, com outra que fornece, por exemplo, dançarinos faciais, que eles meio que podem fingir ser outras pessoas e tudo mais. Ele tem esses comércios, mas tudo passa por ele, né? Nada pode sair daquilo que ele planejou. E ele tem, como eu falei, ele é meio que onisciente, né? E ele tem premonições, ele consegue ver o futuro. Então, antes mesmo de você fazer alguma coisa, ele já sabe que você vai fazer. Ele tem isso, ele é muito poderoso. Ao mesmo tempo, ele é muito tirano e ele lida bastante com o seu interior, porque apesar dele ser um grande verme da areia, né, ele ainda é humano lá no fundo. Então, eu diria seu castelão aqui, que se chama Monel, ele, em muitos momentos, ele se depara com o Leto, segundo, né? Na sua forma humana, tipo, ele tá calmo, ele conversa e tudo mais, e do nada ele muda assim, então parece que o seu lado verme da areia, incontrolável e, enfim, raivoso, surge e ele começa a ver assim no corpo dele, né, quando tá chegando esse ódio aí, essa intempestividade do Leto. Então isso é muito interessante também. Então ele é um personagem complexo, ao mesmo tempo que ele quer destruir tudo, ele não quer destruir tudo, ele quer procriar também. Porque ele conversa com uma outra imperatriz aqui de uma família, é uma moça muito jovem, chamada Ryui, e ele quer procriar com ela, ele quer, né, manter família e tudo mais. Então, temos essas questões aí para acompanhar na vida desse tirano. Quando eu li a sinopse lá na Amazon e no Scooby e tudo mais, eu fui alertado, né, por algumas resenhas de que esse livro aqui, ele era um pouco mais lento. Até a pessoa que fez o prefácio aqui desse livro, ela fala que esse livro, ele é diferente dos outros, ele não é, como é que eu posso dizer, ele não é tão ágil. Se eu não me engano foi o Brian Herbert, acho que é o filho do autor. Duna tem um estilo, né, na primeira trilogia a gente acompanha esse estilo que parece que muda totalmente, então meio que vira uma chave aí, e muitos leitores podem estranhar essa mudança de chave, podem achar o livro ou chato, ou diferente, né, demais do que a gente estava acompanhando, porque assim, os primeiros 3 livros a gente tinha Shani, a gente tinha o Paul, a gente tinha a Lady Jessica, tinha os Harkonnen também, que eram os vilões principais. E aí, aqui nesse livro, 3.000 anos se passaram, né? Esses personagens não estão mais aqui. Então fica meio que uma coisa estranha, assim, tipo, eu tô acostumado com personagens, mas eles não estão mais aqui. Como é que funciona? Então tem isso também, né? Tem esse estranhamento. É uma passagem muito interessante aqui, ó. Imperador Deus de Duna é diferente. Quando você termina, percebe que absorveu uma quantidade imensa de dados vindos de uma mente brilhante, tanto que você precisa voltar e estudar o material para ver o que o autor pretendia. Perceba, contudo, que neste romance, Frank Herbert estava explorando algumas das camadas de Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna, que ele já havia estabelecido, tomando os perigos do governo e organizando a religião em outros níveis, mesclando-os e extrapolando ao extremo, fornecendo um cenário de como seria se um tirano divino conduzisse a humanidade e se esse déspota não pudesse morrer. Então, porque o Leto aí, aparentemente, ele é invencível, né? Não existem armas, né, conhecidas que podem matar esse grande tirano. Os riscos não poderiam ser mais altos. E que conceito fantástico, combinar a carne humana com elementos sobrenaturais para criar uma divindade. E é basicamente isso que a gente tem aqui. A gente tem um ser humano que se fundiu com um verme
e ele é meio que invencível. Como é que você vai matar um treco desse? Spoiler, não leve spoiler. Existe um jeito de talvez danificar ele, que é a água. Ele é meio que vulnerável à água. Aliás, todos os vermes são. Mas ele comenta isso nesse livro aqui. Então, isso é uma coisa importante. Um pouquinho mais sobre o personagem aqui, o vilão da história. O Imperador Deus Leto Atreides II é um dos personagens mais incomuns nos anais da ficção científica. Ele viveu por mais de 3.500 anos e possuía um saber que abrangia tempo e espaço, onisciente e onipresente. Aparentava ser capaz de viver para sempre, de conduzir a humanidade para o futuro eterno. Por milênios, após os eventos do romance Duna, Leto impusera à paz um caminho dourado, sob o qual assegurara a existência contínua da espécie humana. Como diz Leto, o caminho dourado é a sobrevivência da humanidade, nada mais ou nada menos. Então aqui a gente tem um toque aí desse caminho dourado aqui, segundo ele, né, toda a humanidade devia trilhar, mas não é um caminho dourado, não, é um caminho muito sangrento e violento, tem isso. Frank Herbert, contudo, que via o lado sombrio do herói, também via o lado sombrio da civilização perfeita, e chamava esse tipo de pensamento de destruição de mitos, ou de perceber a distopia na utopia. Percebe que utopias elas não dão muito certo, e que porque elas não existem, né? Uma coisa é você ter algo intangível, uma ideia intangível que você quer trazer para a realidade, mas isso muda do intangível, né? Do imaginário, da teoria para a ação muda muita coisa. Então, uma utopia, ela não vai ser uma utopia para sempre. Ela vai se tornar uma distopia, porque uma pessoa está conduzindo, né, essa realidade, esse tipo de governo. Então, as pessoas elas colocam muito, né, das suas imposições, elas impõem os pensamentos, né, os desejos pessoais em tudo, né? E muitas das vezes isso meio que toma conta. Você não consegue ser imparcial, você é enviesado, né? A gente observa aí, sei lá, os livros do Orwell, né? A Fazenda de Animais, 1974, Utopia, do Thomas More. A gente percebe, né, que por mais que as pessoas queiram criar uma sociedade perfeita, isso não existe, não tem como. As pessoas são falhas, elas não são perfeitas. Então, utopia é nada mais é do que isso, uma coisa que não existe, né? Um mundo perfeito que não tem como existir. E elas acabam se tornando distopias. Resumindo, esse é um dos meus livros, o que eu menos gostei da saga. O meu favorito continua sendo Messias de Duna, porque ele é um livro fino e ele tem muita coisa para ser explorada, né? Quando eu li, assim, eu finalizei, sei lá, em 2 dias, porque ele é muito bom. E logo em seguida vem Os Filhos de Duna, porque traz um aprofundamento da Alia, né? Muito importante aqui também. E é uma saga muito legal de se acompanhar. Eu gostei, apesar desse quarto livro não ter sido o meu favorito, eu gostei bastante, né, dessa história aqui. E eu não vejo a hora de continuar, né, a saga de Duna. E o próximo livro, se eu não me engano, é Os Hereges de Duna, se eu não me engano. Então, mais pra frente aí eu vou ler. Então, se você já leu, me conta aí o que você acha dessa saga. Deixa a minha recomendação também, né, de Imperador Deus Duna, né, um baita livraço do universo do Frank Herbert, e não é tão difícil de se imaginar, tá? Ainda mais que existem filmes agora, então é muito mais fácil você criar na sua cabeça aí, né, o universo de Duna. Deixa aqui a minha recomendação para vocês. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.